Estou aqui com Aruan Fonteles, que é filho do Paulo Fonteles Filho e neto do Paulo Fonteles e a Enilda. Aruan, conta um pouco sobre o seu pai, como é que foi essa situação dele que chegou a levá-lo a morrer tão precocemente? Então, eu associo muito a morte dele com a ditadura militar. Ele morreu com 45 anos de idade, ele era dependente do cigarro desde os 17 anos, 16 anos. E eu acredito que o cigarro na vida dele foi um modo de fugir da realidade, entendeu? Ele foi torturado, ele nasceu na prisão, nasceu em cárcere, né? Nasceu aqui em Brasília, em cárcere. E é muito complicado, porque eu imaginava dele ouvir histórias sobre a ditadura, sobre o que a minha avó passou, a mãe dele passou, e às vezes não tinha como fugir dessa realidade. Às vezes as pessoas precisam espairecer e o cigarro foi uma das coisas que mais ajudou ele. Então ele veio a morrer com 45 anos de idade e ele... É engraçado que no dia que levou ele ao hospital, ele estava palestrando contra o deputado Bolsonaro. Já estava com uma pneumonia muito forte, mas quando ele soube que Bolsonaro foi a Belém, ele não conseguiu ficar parado e teve que ir falar contra esse fascista, né? E eu lembro que ele escreveu um artigo que ele contestou o general Mourão, né? Um artigo muito contundente que ele conta, inclusive, um pouco dessa história da vida dele. Aruan, eu tenho alguns depoimentos, e um deles é da Maninha, que é uma médica e foi deputada federal aqui em Brasília, que ela fala que sua avó foi torturada com seu pai, ela grávida do seu pai com 3 meses, né? Você conversou com ele sobre isso, ele contou essas histórias, como é que foi essa situação que ele viveu como uma criança, um bebê que nasceu preso, né? Nasceu preso pela ditadura militar. Isso é um grande choque, na vida dele. Eu acho que foi um dos maiores choques da vida dele. E uma das histórias mais engraçadas que ele me contou foi que ele, recém-nascido, teve que esperar cerca de 12 horas para ser entregue para a avó dele, Cordolina, e porque ele não tinham algemas do tamanho do pulso dele. Ele só foi entregue depois que conseguiram algemas para algemá-lo. Então ele já recém-nascido já era considerado um preso político. Um preso político. Um preso da ditadura, né? Então a gente está aqui no lançamento do livro sobre a história do seu avô. Me fala da sua convivência com seu avô. Você chegou a ter conversa? Eu acho que não, né? Não, ele faleceu em 87. Ele falou em 87. Você nasceu quando? 2000. E você conhece o que da história do seu avô? Eu conheço muito, eu acredito que eu conheço pouco, mas o que eu conheço é pelos relatos do meu pai. Ele sempre me contou muito. Meu avô, ele era um fanático torcedor do Paysandu. Ele era um advogado, conhecido advogado do mato. A gente defendeu o MST. Era advogado do povo, assim, deputado também. Eu não conheço, é basicamente isso. E você, o que você pretende fazer, seguir os passos do seu avô, do seu pai? Como é que é a sua visão hoje da situação política do país? Bom, atualmente a gente vive politicamente é complicado, né? O Brasil politicamente atualmente está muito difícil conviver com essas pessoas. Um fascismo crescente, Bolsonaro, o deputado Éder Mauro, que é paraense, é muito difícil. Bom, eu não planejo seguir os passos deles politicamente. Não planejo me tornar um político, mas sim um advogado, seguindo os passos do meu avô como um advogado do povo, que defende o povo. Valeu, obrigado então, hein? Obrigado.